Declaração Universal dos Direitos Humanos. O mundo assinou, mas ninguém avisou as vítimas. Se você quer saber mais sobre a teoria do direito internacional e dos direitos humanos, então fica comigo até o final do vídeo. Em novembro de 2019, a Gâmbia entrou com uma ação na Corte Internacional de Justiça contra Myanmar. A acusação, genocídio contra o povo Rohingya. Cerca de 700 mil pessoas haviam sido expulsas de suas casas em menos de um ano. Queima de aldeias, assassinatos em massa, violência sexual sistemática como arma de guerra. Tudo documentado por investigadores da ONU. Myanmar havia ratificado a Convenção contra o Genocídio em 1956. Havia um tribunal, havia uma convenção, havia evidências. O espectador, você agora, observa isso de fora com a segurança de quem analisa um problema distante. Essa distância é exatamente o que este episódio vai tirar de você. Para entender por que aquele caso na CIG existe, precisamos entender como esse sistema foi construído. Era 1945. O mundo acabava de sair da Segunda Guerra Mundial. Entre 70 e 85 milhões de mortos. 6 milhões de judeus exterminados por um Estado que tinha parlamento, burocracia e advogados. A conclusão que os países vencedores tiraram foi simples e radical. O direito interno de um Estado não pode ser o limite da proteção da pessoa humana. Em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo de Andrade, aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. René Cassin, jurista francês, foi o principal arquiteto do texto. Ele também era um sobrevivente. Ele perdeu 29 membros da família no Holocausto. O que se construiu nas décadas seguintes foi um sistema em 3 camadas. A primeira camada, o Sistema Universal da ONU, PIDCP, PIDESC, Convenção contra a Tortura, Convenção sobre os Direitos da Criança. A segunda camada, então, os sistemas regionais, Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Corte Interamericana dos Direitos Humanos, Sistema Africano de Direitos Humanos. E depois, a terceira camada, mecanismos especializados, relatorias especiais, comitês, órgãos de monitoramento. Nenhum sistema jurídico na história tinha essa arquitetura antes de 1945. 4 conceitos estruturam todo esse sistema e aparecem em qualquer litígio internacional. Universalidade. Os direitos humanos valem para todas as pessoas em qualquer país, independentemente da cultura ou sistema político. 2. Indivisibilidade. Direitos civis e políticos não podem ser separados de direitos econômicos, sociais e culturais. 3. Independência. A violação de um direito depende de se comprometer aos demais. Sem saúde, não há liberdade real, por exemplo. Exigibilidade. Direitos humanos não são aspirações, são obrigações jurídicas com mecanismo de condenação do Estado. E 5º conceito que separa os operadores comuns dos operadores dos advogados mais avançados: controle de convencionalidade. Se você é advogado, essa é a maior lição que você pode aprender nesse vídeo. Foi desenvolvido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tem o jurista brasileiro como um dos seus principais articuladores, Antônio Augusto Cansado Trindade. A lógica é direta. Assim como os juízes fazem controle de constitucionalidade, devem fazer controle de convencionalidade, verificando se as leis internas são compatíveis com os tratados de direitos humanos ratificados pelo Estado. O juiz nacional não é apenas mais um aplicador da lei interna. Ele também se torna, e todo juiz se torna, um guardião de todos os tratados que o seu país assinou. Se você quer se aprofundar e entender melhor esses conceitos e os conceitos de outras escolas de direitos da filosofia jurídica, procura o QR Code aqui no vídeo ou acesse o canal coetes.me, que você vai ver lá os meus livros sobre filosofia dos direitos da humanidade e alguns outros títulos que a gente tem disponível para você evoluir
na sua advocacia. Agora eu vou aplicar o mesmo sistema que você acabou de aprender, mas não no Myanmar, não no Gâmbia, não na Corte Internacional de Justiça. Vou aplicar onde você trabalha. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos já foi ratificado por 174 países. A Convenção contra a Tortura por 173. O protocolo que proíbe uma prisão arbitrária por mais de 160 países. Em cada um desses países, há pessoas cumprindo pena sem sentença. Há suspeitos interrogados sob pressão. Há comunidades removidas sem um processo. Há vítimas de violência estatal sem reparação. O sistema que você acabou de estudar existe exatamente para isso. Está sendo ignorado exatamente por isso. O advogado que domina o controle de convencionalidade pode fazer algo que a maioria não faz. Pode invocar um tratado internacional perante o juiz nacional. Pode exigir que uma lei interna seja afastada por incompatibilidade com o compromisso que o Estado assumiu perante a comunidade internacional. E pode, em última instância, levar o caso a uma corte internacional quando o seu Estado falhar. O problema de Myanmar não está a 10 mil quilômetros de você. Ele está na mesma estrutura jurídica onde o Estado usa o direito para proteger o poder e não as pessoas. O direito internacional dos direitos humanos fez algo que nenhum outro sistema anterior fez. Criou um corpo normativo global capaz de responsabilizar o Estado por violações contra os seus próprios cidadãos. Isso é uma revolução histórica e não deve ser subestimado. Mas há uma pergunta que o sistema não consegue responder sozinho. Quem cria os mecanismos? A Corte Internacional de Justiça não abre processos por conta própria. A Corte Interamericana não busca as suas vítimas. O Comitê contra a Tortura não aparece lá nas delegacias. O sistema existe, mas funciona apenas quando algum advogado o aciona. E alguém não é outro senão advogados organizados, junto com as vítimas, com acesso à representação. Organizações com capacidade técnica para litigar internacionalmente. A norma está lá. O que falta é o motor. E esse motor tem nome. E esse motor pode ser você. Em janeiro de 2020, a CIJ emitiu medidas cautelares ordenando que Myanmar protegesse o povo Rohingya. Myanmar formalmente recusou o recebimento e continuou. Não porque o direito era fraco, porque ninguém tinha força suficiente para fazer ele ser cumprido. O direito internacional de direitos humanos é um sistema mais ambicioso que a humanidade já construiu para limitar o poder estatal. Ele existe, funciona quando é acionado, produz jurisprudência que muda o que é tolerável no mundo, mas ele depende de você, de advogados que sabem convocar e invocar os tratados internacionais, de juristas que entendem de controle de convencionalidade, de organizações que litigam estrategicamente, de pessoas que recusam aceitar que a norma assinada e a realidade vivida sejam dois mundos separados. O mundo assinou. A pergunta que fica é: quem vai cobrar? Obrigado por ficar até o final, significa muito para nós aqui do canal. Mas para finalizar, eu quero te deixar uma pergunta na cabeça. O mundo assinou, os tribunais existem, as vítimas continuam esperando. O que falta não é a norma. Então, o que é? Pensa bem. As referências completas desse episódio estão aqui na descrição, junto com alguns outros conteúdos e com o link para os livros no meu site cates.me. Se você quer continuar ainda assistindo mais sobre conteúdos como este, então escolhe aí um dos 2 vídeos que estão na tela para continuar aprofundando seu conhecimento em filosofia do direito. Valeu!